Chico Picadinho é um assassino brasileiro que foi condenado pelos assassinatos de duas mulheres, uma em 1966, outra em 1976. O caso foi listado pelo G1 de São Paulo em 2014 como 9 casos de assassinos que chocaram o país com seus crimes. E aos que entrevistaram ele, ficaram muito impressionados com a sua eloquência e nível cultural, até mesmo ao se expressar usando isso como um meio de esconder a sua apatia. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Sociedade Metaverso. Eu sou Breno, seu guia por este caminho. E antes de continuar, eu não poderia deixar de pedir você, caso esteja gostando dos nossos conteúdos, para se inscrever e deixar o seu like, pegar o seu café e assistir até o final. Fruto de um relacionamento extraconjugal, Francisco Costa Rocha era uma criança que sempre presenciava abusos e xingamentos do seu pai para com sua mãe. Algo curioso é que a sua mãe, Nancy, cometeu 2 abortos e na terceira gravidez decidiu ter a criança. Então, no dia 27 de abril de 1942, na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, nasce o pequeno Francisco Costa Rocha. Ele, por sua vez, sofria muita rejeição do pai, pois além das agressões e abusos que cometia com a sua mãe, era muito ausente, pelo fato dele ter outra família e eles serem somente a segunda opção do patriarca. Ainda criança, foi levado para morar num lugar isolado de tudo, onde convivia a maior parte do seu tempo pegando gatos para torturar e matar somente para testar as 7 vidas. Ele também sofria muito com o casal que o criou por um tempo, até a sua mãe se recuperar. Francisco sofria muito de enurese noturna, asma e terror noturno, e seu nariz sangrava com muita constância. Ele vivia de forma solitária, mesmo estando rodeado por pessoas. No colégio onde estudou, passou por momentos complicados, pois era muito briguento, inquieto e indisciplinado. Era o típico garoto problema. Teve uma adolescência cheia de descobertas, muitas aventuras e também muitas transgressões. Sonhava em ser um marinheiro, mas a sua mãe não o autorizou. Então, aos 18 anos, resolveu que queria ser paraquedista. Ele se muda para São Paulo, ficando alojado no Campo de Marte. Depois de um certo tempo, ainda alistado na aeronáutica, quis ser um policial militar, mas novamente a sua falta de disciplina foi decisiva para o seu fracasso. Por um tempo, até tentou resolver essa instabilidade interna, a falta de rumo e a autoridade que permeava a sua juventude, mas nada que fizesse conseguia aplacar o seu problema. Agora, na vida adulta, tendo fracassado em todas essas áreas da vida, ele passa a beber com muita frequência e começou também a usar todo tipo de drogas. E, como tinha uma certa perversão, frequentava orgias noturnas e, quando estava bêbado, a agressividade sexual que lhe dava prazer se acentuava cada vez mais. Apesar de tudo isso, era um homem culto, lia Nietzsche, Dostoiévski e era um apaixonado pela música clássica. Ele chegava a se relacionar com algumas garotas, mas não durava muito tempo, pois não queria firmar nenhum compromisso com nenhuma delas. A sua preferência era por mulheres da noite que, segundo ele, a sua única exigência era pagar a conta. Francisco da Rocha dividia apartamento no 8º andar de um prédio na Rua Aurora com um amigo médico cirurgião chamado Caio. E, como um bom boêmio, costumava frequentar bares e casas de prostituição daquela região. Já sendo muito conhecido por todos ali, alguns amigos comentam com ele sobre uma austríaca que tinha acabado de chegar na casa. Seu nome era Margarete Suída, uma dançarina e massagista muito famosa pelos frequentadores. E na madrugada do dia 2 de agosto de 1996, Francisco da Costa Rocha conheceu a tão falada dançarina austríaca que ficava ali no bar jogando conversa fora e entretendo clientes. Já ao tardar da noite, ele convida a dançarina para ir até o seu apartamento com a finalidade de continuar aquela conversa de forma mais íntima. Ele conta de forma bem superficial que se lembra pouco dos acontecimentos, que foram como flashbacks que passavam por sua cabeça. Até que tudo acontece. Francisco da Costa Rocha faz a sua primeira vítima. Ele já tinha um modo operante que era de violência no ato do sexo. Porém, o que estava ali era algo muito pior.
Então ele estrangula Margarete e logo depois da sua morte, ele leva ela até o banheiro e começa a esquartejar, cortando-a em pequenos pedaços. Mas algo que chamou muita atenção na polícia foi que, além do esquartejamento, sua vítima possuía muitos furos, cortes e mordidas nas regiões íntimas. Um perfil típico para um serial killer. Ele retirou os mamilos e a pelvis da dançarina, e só depois ele a fracionou em pequenos pedaços, um processo muito conhecido como desfeminização. Com a tentativa de se livrar das vísceras, ele jogou no vaso e até tentou dar descarga, mas viu que não haveria sucesso nessa tentativa. Naquela noite, ele tinha marcado com seu amigo Caio um jantar. Após ter tomado banho, desceu ao térreo e esperou um amigo chegar. Nervoso e com medo, decide contar ao amigo o que havia feito. Pediu inclusive que o amigo não dissesse nada, pois ele mesmo iria se entregar, mas que faria isso somente depois de ir ao Rio de Janeiro explicar à sua mãe. Porém, Caio já estava com um certo receio sobre o que aconteceu, então ele resolve abrir o jogo com sua esposa e, com medo de que sobrasse para ele, o casal decide o denunciar. Após isso, Francisco da Costa Rocha foi preso. Ele pegou em torno de 20 anos de prisão, mas teve a pena reduzida para 14. Mas, por bom comportamento, ele ficou preso somente por 8 anos. Um fato interessante é que antes dele sair da prisão, pediu ao delegado que não o libertasse, pois iria fazer de novo, mas nada adiantou. Então, na noite de 15 de outubro de 1976, ele conhece a sua próxima vítima, Ângela de Souza Silva, uma prostituta que praticava pequenos roubos e furtos pela região. Eles ficaram bêbados a noite toda, e da mesma forma que ele fez com a sua primeira vítima, ele age agora com Ângela. A convida para o apartamento de um amigo e ali comete o crime. Ele foge, ficando escondido por um tempo, mas logo seria pego, pois seu rosto já estava estampado em todos os jornais. E no dia 26 de outubro de 76, 9 dias depois do crime, ele foi preso, passando por uma série de avaliações psiquiátricas, onde foi diagnosticado como portador de personalidade psicopática. Ele ainda continua preso na penitenciária de Taubaté. Na verdade, pelas leis brasileiras, já era para ele estar solto, mas o Tribunal de Justiça intervém por medo do crime se repetir e, surpreendentemente, é o preso com maior tempo recluso no Brasil. E esse foi o vídeo de hoje, eu fico por aqui e até uma próxima.